Seguimos com mais notícias. Em um olhar à geração 8 de março, o Presidente da República destaca a geração como referência histórica para a juventude moçambicana. O Presidente da República, Daniel Chapo, afirmou em Maputo que a chamada geração 8 de março constitui um marco histórico na construção do Estado moçambicano, desempenhando um papel de ligação entre os combatentes da luta de libertação nacional e a juventude da atualidade. A declaração foi feita durante a cerimônia de saudação ao chefe do Estado, realizada por ocasião do 40º aniversário da associação que congrega membros desta geração. Com representantes da geração 8 de março, para reafirmar o reconhecimento pelo nosso governo da contribuição histórica desta geração na construção deste nosso belo Moçambique. No seu discurso, o estadista destacou o patriotismo dos jovens que, em 1977, responderam ao apelo do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel, interrompendo os seus estudos para contribuir no combate ao analfabetismo e suprir a escassez de quadros qualificados no país recém-independente. O presidente recordou ainda que a iniciativa surgiu num período em que Moçambique enfrentava enormes desafios estruturais herdados do colonialismo, caracterizados por elevados índices de analfabetismo e a pela falta de profissionais em setores estratégicos como educação, saúde e agricultura. É uma demonstração do nosso reconhecimento àqueles jovens que no dia 8 de março de 1977, logo a seguir à nossa independência nacional, responderam prontamente ao chamamento lançado pelo saudoso presidente Samora Moisés Machel, a 8 de março de 1977, para se engajarem nas tarefas prioritárias daquele momento para o desenvolvimento do nosso país. Foram jovens do ensino secundário e médio que, por amor à pátria, interromperam os seus estudos e os seus sonhos individuais para se dedicarem à construção do novo Estado independente que acabava de nascer e que enfrentava uma grande falta de quadros qualificados para todas as áreas. Foram estes jovens que se empenharam na educação, na saúde, na agricultura e em várias áreas, contribuindo para eliminar a herança colonial e, sobretudo, o analfabetismo. Daniel Chapo sublinhou igualmente que o exemplo desta geração deve servir de inspiração para os jovens da atualidade, defendendo que o desenvolvimento do país depende do trabalho produtivo, da responsabilidade coletiva e do compromisso com o progresso nacional. Este ato deve servir para inspirar e despertar na atual geração de jovens o amor à pátria e o espírito de servir ao povo moçambicano, tendo como referência a vossa geração. Para Chapo, a homenagem à geração 8 de março deve ser permanente, uma vez que o legado histórico deste grupo continua a representar uma ponte entre os ideais da luta de libertação nacional e os atuais desafios de desenvolvimento de Moçambique. Na página da Sociedade, um olhar sobre o diálogo nacional inclusivo, o ativista Wilker Dias defende que a concessão de indulto aos detidos na época das manifestações pós-eleitorais deve fazer parte do processo de reconciliação, paz e justiça. Várias agremiações contribuíram com protestos em Maputo no âmbito do diálogo nacional inclusivo. As propostas feitas incluem a criação de um novo modelo de nomeação da Comissão Nacional de Eleições por via do concurso público, revisão de taxas aduaneiras e reformas. O diretor executivo da plataforma Decide, Wilker Dias, diz que indulto deve fazer parte do processo de reconciliação para a promoção da paz e justiça no país. Mas procedemos hoje com a entrega das nossas contribuições, em que pegamos sensivelmente 4 áreas, a começar pela própria Constituição da República, em que, além de algumas componentes ligadas à questão da indicação do provedor da justiça, a questão do Conselho Constitucional, propusemos
a criação de um tribunal eleitoral e que possa também servir a outros afins em tendências políticas. E por um outro ponto colocamos também como proposta um ponto essencial, que é a questão das competências a nível de exercício de funções, principalmente em altos cargos a nível estatal. É um leque de fatores em que nós levantamos nesta proposta e esperamos automaticamente continuar a contribuir num outro passo, como já tinha feito menção, ligado à questão da componente da reconciliação, que é extremamente importante, não só das reformas, como estamos aqui a trabalhar, mas a reconciliação é uma componente extremamente importante e não podemos deixar de lado, porque o trabalho que estamos a fazer com as reformas poderá ficar no vazio se ainda tivermos feridas abertas. E a questão do indulto é uma das coisas que não podemos deixar de lado em nenhum momento. Ainda temos no nosso registro cerca de 2.000 pessoas que encontram-se detidas, temos ainda julgamentos que estão a acontecer até o dia de hoje, ainda condenações, ainda temos libertações até os dias de hoje, e é importante que nós consigamos e ainda tenhamos a capacidade de fazer este trabalho para indultar essas pessoas, com maior ênfase, por exemplo, a província de Manica, em que temos cerca de 7 pessoas que clamam por justiça, pelo indulto, já antes mesmo da questão do próprio indulto presidencial, e por aí vai. Então, são várias pessoas que temos na nossa lista. Por outro lado, o presidente da Comissão Técnica, Edson Makwakwa, diz que as propostas feitas ao nível da Comissão Técnica serão observados pela efetivação e construção do país. O presidente da Comissão Técnica acrescentou que a legislação eleitoral é um fator primordial das propostas apresentadas para garantir transparência nas próximas eleições. O presidente da Comissão Técnica, Edson Makwakwa, compromete-se a contribuir para o desenvolvimento do país. Queremos assegurar à plataforma de CID que todas as contribuições aqui recebidas serão apropriadas pela Comissão Técnica e serão valoradas, não sendo únicas, havendo várias outras que estamos a receber de diferentes pessoas singulares e coletivas. Vamos fazer a sistematização, vamos apreciar, vamos analisar, vamos fazer a harmonização para que possamos ter uma abordagem global coerente sobre as reformas que pretendemos realizar, cientes de que todos estamos unidos por um mesmo objetivo. Queremos assegurar que, como Comissão Técnica, tudo faremos que estiver ao nosso alcance para cumprir com a missão que nos foi incumbida e materializar o diálogo nacional inclusivo, assegurando a reconciliação entre os moçambicanos, a renovação do contrato social entre os moçambicanos, para que possamos ter um país melhor que todos nós merecemos. O encontro visa a consolidação da paz, justiça, reconciliação e da coesão social no país. Na página política, olhamos para o partido MDM em Nampula, no norte do país. Membros e simpatizantes reuniram-se para celebrar o 17º aniversário desta formação política. Falando à imprensa, o membro da Comissão Política Nacional Vasco Napaua afirmou que o partido nunca teve turbulências e respeita o processo unido e coeso. Napaua considera que a única fragilidade do MDM foi com a morte do seu primeiro líder, mas mesmo assim o partido segue firme. Nós reconhecemos que a saída de um membro pode, de certo momento, significar uma perda, mas não significa o fim do partido MDM, porque a nossa formação política MDM, ela surgiu do movimento popular que, satisfeita com os feitos do nosso fundador, que foi o engenheiro Davis Mbepo Simango, encorajaram a criar esta formação política. No outro sim, Vasco Napaua garante que o galo continua a cantar em toda a província com vista à recuperação das autarquias geridas pela Frelimo. Neste momento,
o que nos mais preza dizer é que o MDM está coeso, está unido. É verdade que cada momento o partido traça estratégias para fazer frente aos desafios que se lhe impõem. Mas o que interessa neste momento dizer é que o MDM está unido, coeso e muito forte. Vale recordar que Davi Simango foi o fundador e o primeiro líder desta formação política. Camus Manuel Cortez Sumulha, da capital norte do país. Diga não às drogas. Jovens na cidade de Nampula marcham para alertar sobre os perigos do consumo de drogas. Realizou-se no último sábado, dia 7 de março, uma marcha de sensibilização contra o consumo excessivo de drogas na cidade de Nacala Porto, em Nampula. A atividade teve início na cidade baixa e terminou na Praça dos Heróis, reunindo diversas figuras da sociedade civil, artistas e jovens. A marcha teve como objetivo repudiar o consumo excessivo de drogas, um problema que, segundo os organizadores, devido ao crescente envolvimento dos jovens da cidade. A iniciativa decora sob o lema "Diga não às drogas, sim à vida". Juventude não usa drogas. O que nos levou a organizar esta marcha é a quantidade de jovens que estão sob efeito de drogas. O número de vítimas de drogas na cidade aumentou de um jeito como se a droga estivesse a ser distribuída. E o pico, o gatilho disso foi na semana passada, teve uma viralização de vídeos de amigos nossos na rua. Outros pelados, outros fora de si, outros agressivos. Então aquilo mexeu muito conosco, mexeu praticamente com toda a cidade, só se falava disso. Então nós tivemos a ideia que por que não fazer uma marcha para pedir ajuda, para pedir socorro, para ver com que alguém faça alguma coisa. Durante o evento, o presidente da Associação dos Músicos de Nacala, Ali Raja, dando-nos a conhecer que a organização tem promovido vários encontros com seus membros com vista a sensibilizar os músicos a manter-se afastados do consumo de drogas e a servirem de exemplo positivo para a juventude. Distanciamos-nos nisso. Por isso mesmo, agregamos músicos, artistas, tiktokeiros, que é para juntos unirmos uma única força, uma única coesão para o combate deste mal. Criamos uma equipa de futebol. Qual é o propósito de fazermos uma equipa de futebol? Ninguém vai jogar embriagado, nem com lazer. Logo, distanciamos-nos de consumo de álcool. Por sua vez, alguns participantes, entre eles a cantora Preda Lisa e Ali Pulupulo, mais conhecido por Hayavano, afirmaram que a iniciativa representa um momento importante de reflexão para os jovens sobre as consequências do consumo de substâncias ilícitas. Eu conheci muitos músicos, né? Posso dizer alguns colegas, né? Que tenham toda a vida pela frente, mas hoje em dia estão todos magrinhos de um lado para outro. É um sentimento que não cabe no meu coração. Sinto uma dor enorme. Então, se a gente consegue ter solução para isso, que seja bem-vinda a solução. Estamos aqui toda a juventude que podemos esquecer aquilo que é droga, vulgo maca e Nacala. Eu deixo uma mensagem para toda a juventude Nacala, que temos que deixar a situação de droga. Por quê? Porque se tu não tens emprego, não pensa em se drogar para poder esquecer que não tens emprego. Tens que evitar a consumir o sal, a consumir suruma, a consumir todo tipo de droga. Qual é a missão que você deixa para eles? Sim, a missão, porque muitos jovens se envolvem nas drogas, outros dizem que é devido à falta de emprego, outros dizem que sim, é falta de emprego, mas o que eu recomendo é que os jovens, ou seja, no uso de droga não é motivo de refúgio, ou seja, o jovem não pode se envolver nas drogas como um refúgio. Então, o que eu recomendo é que os jovens devem deixar de
consumir droga. Na mesma ocasião, Juari Antônio Amici, médica psiquiátrica afeto ao Hospital Geral de Nacala, explicou que a realidade dos casos relacionados com o consumo excessivo de drogas, alertando para os impactos negativos que estas substâncias provocam na saúde mental e física dos jovens. É uma situação que está sendo preocupante a nível do distrito, visto também que a sociedade civil acabou por fazer esta marcha, que também é para elucidar aquilo que é a população sobre os estragos, né, que as drogas vêm fazendo nos últimos momentos. Então, cada vez mais a procura está a aumentar mesmo. Mas, infelizmente, os nossos jovens chegam mais à unidade sanitária quando já estão numa fase descompensatória, quando já estão naquela fase de comportamentos agressivos, começam a fazer confusão na família, batem um familiar, e às vezes estão com algumas alucinações, têm alguns delírios, é que mais a família leva para o banco de socorro. Então, poucos casos de pacientes que sejam consumidores, que queiram ir para a unidade sanitária quando estão no estado sóbrio para fazer a desintoxicação, são poucos casos. Então, também estava presente na marcha o edil de Nacala, Faruque Momadi Nuro, afirmou o Conselho Municipal está a trabalhar junto com a juventude na criação de projetos sociais, sobretudo nas áreas de desporto, cultura, como forma de ocupar os jovens e afastá-los do consumo de drogas. Como município, nós já estamos a fazer um trabalho desde o ano passado de consciencialização dos jovens ao nível das escolas, mas também, como município, estamos a fazer várias atividades